Dali, tio Kazu aqui para mais um dia de pesquisa. E o episódio começa com a Mil desafiando o Akagami para um duelo. E ela fala que se ele perder, ela vai castrar ele. Meu Deus, que perigo! Mas o Akagami nunca tinha pensado em castração como solução. Ele não acha uma ideia tão ruim. A menina cortar o jubileu do cara fora. Porém, depois ele sugere que eles esqueçam essa ideia de duelo. Mas Mil pergunta se ele já esqueceu o que fez quando eles se conheceram. Ela fala que odeia ele e que vai castrá-lo. Mas ele pergunta o que fez de errado. Do nada a menina saca uma peixeira. Meu Deus, essa doente com uma espada na mão é um perigo. E ela dá uma outra espada para ele. E conta que há muito tempo um samurai cancelou uma pessoa para salvar a vida de 100 outras. E esse será o duelo para determinar quem será essa pessoa. Meu Deus do céu, essa abusa dos medicamentos. A Kagura dá início ao duelo, e a Mia quase transforma ele em adubo. Ela diz para ele levantar sua espada, e que na próxima irá acertá-lo em cheio. Porém ele fica pensando que não pode ferir aquela retardada. Mil parte para cima dele, e ele decide segurar a espada dela com as mãos. O cara tá achando que é um ninja. No entanto, as bandagens que seguravam as tangerinas dela se soltam. Ela se desespera e avança o ataque. E ele acaba pegando em cheio nos melões dela, que por sinal, ele acha incrível. E assim ela é derrotada completamente. Depois Kagura diz que ela é uma fracote e pergunta ao Akagami qual será a punição dela. Ele diz que não pensou em nada. Então a Kagura fala que pode decidir por ele. Ela puxa um livro com diversas penalidades. E ela mostra uma para Mil, sobre enfiar diversos itens em todos os buracos. Meu Deus, eu prefiro não terminar essa frase. Mil fica envergonhada, mas irritada, ela diz que irá fazer isso. O Akagami fala que não precisa, mas ela diz que não era para ele sentir pena dela. Mas ele diz que na verdade tem algo que quer que ela faça. Ele começa a apontar para ela, e diz que quer isso ali. Ela entende errado, e acha que ele quer os melão dela. E diz que no final, ele realmente queria sacanagem. Ele diz para ela não se preocupar. Ele será delicado, e vai ser só por uma noite, e que ele quer testar várias coisas. Olha a cara da Kagura ouvindo a conversa desses caras. Mil sai correndo, dizendo que jamais deixaria ele fazer isso. Mas na verdade o que a Akagami quer é o livro de punições. Ora, na cama ele fica pensando que quer muito aquela coleção de penalidades. Ele acha que lá com certeza deve ter dicas para ajudá-lo a encontrar a iluminação. Porém, ele acorda com a Mil em cima dele. Ela diz que está ali para acertar as contas com ele, e que será só por uma noite. A Kagami fica se perguntando o que está rolando ali. Ela diz que é uma vergonha um samurai fugir de suas obrigações. E então mostra as tangerinas para ele, e fala que ele pode fazer o que quiser. E ela começa a afogar o camarada, daquele jeito, e diz para ele se apressar, porque ela está com vergonha. Ela diz que está tudo bem, que aquilo é um sonho, que durará apenas por uma noite. A Kagami pensa que nesse caso não tem problema, mas ele acaba vendo a Kagura na porta, segurando uma câmera, gravando tudo, e ele joga Mil para longe, gritando que aquilo não era um sonho. Novamente ele entende tudo errado, e fala que entende que a Mil não quer abrir mão do livro de penalidades, porém ela não deveria oferecer sua castidade no lugar dele. Ela percebe que o que ele queria era o livro, então sai correndo envergonhada. Ura, parece que outra vez você falhou em fazer as pazes com ela. Mil vai se esconder, mas Kagura falou para o Akagami aonde ela estaria. Mil tenta fugir de novo, mas Kagura trancou eles lá dentro. Gostei dessa menina. Akagami encontra um cobertor e oferece a ela, mas ela diz que não tocará em nada, que ele tinha tocado antes. Porém, ela começa a espirrar. Então ele insiste, para ela não pegar um resfriado. Mas Mil grita, dizendo que ele está muito perto, e que daquele jeito ela vai ficar excitada. Sim, ela realmente falou isso. E pausa para o ensinamento do anime. Quem não arrisca, não petisca. A Kagami pergunta como assim excitar. Ela responde que não foi isso que ela quis dizer, e começa a chorar. Ele cobre ela com um cobertor. Ela diz para ele não ser gentil com ela. Depois ela pede para ele fingir de conta que aquilo que aconteceu no quarto dele nunca aconteceu. Ele responde que isso vai ser difícil, e pergunta por que ela agiu daquela forma atípica. Mas ela fala que na verdade, aquela é sua verdadeira maneira de agir. Ela foi para o Japão para mudar isso, e conta que sua família era conhecida como Erotic Family. Ela veio de uma linhagem longe e distinta.
Sua mãe dizia que uma mulher da família Christoph deveria ser sempre o centro das atenções. Quando ela vai para a escola, duas amigas dela perguntam se ela está insegura. Ela responde que não sabe se conseguirá 100 amantes, assim como a sua mãe. Ave Maria, meu pai. Não precisa nem dizer que todos começaram a evitar ela, mas ela conhece a Kagura e elas ficam amigas. Depois a Kagura comenta para ela sobre o templo budista no Japão. Miu adorou a ideia, um templo onde homens eram proibidos e ninguém conhecia a família dela. Assim ela poderia mudar, mas desde que ele apareceu, tudo tem dado errado. A Kagami chora de tanta emoção e conta que na verdade a situação dele é bem parecida. Então eles ficam lá chorando juntos. Ela acha que aquilo é o destino, e talvez ele seja a pessoa certa, mas ela acha que precisa fugir dele e dos Christophon. A Kagami diz que eles devem lutar juntos, que se sente encorajado tendo ela como uma companheira no caminho da iluminação. Ela fala que só iria atrapalhar, e que ele só deve estar interessado no corpo dela. Ele fala que sim, mas se dá um soco na cara, e diz que só quer ela como companheira no caminho da iluminação. A Kagura abre a porta. Miu pergunta desde quando ela estava ali. Kagura responde que desde o início, e que finalmente eles se entenderam, e sugere que agora eles façam algumas punições juntas, a noite inteira. Miu e a Kagami ficam animados, agora eles não temem nada, porque eles são companheiros. No outro dia, Yuzuki nota Kagura em frente à porta. Ela se aproxima e escuta Miu gritar. A Kagami, mais fundo, eu aguento mais. Kagura diz que eles estão fazendo algumas penitências juntos. Eles notam a Yuzuki lá. Ela pergunta que merda que eles estão fazendo. Kagura diz que eles estão se esfregando a noite toda, usando roupas muito finas. Sim, ela disse isso, mano, com todas as letras. A Yuzuki fica chocada, com tanta informação. Esses dois estão muito animadinhos. Então Yuzuki coloca o Akagami de castigo. A Kiki chega e pergunta o que aconteceu. Yuzuki diz que não foi nada demais. Kiki fala que ela parece bem relaxada, considerando que o encontro com o homem do casamento arranjado é hoje, e que o futuro do templo depende disso. Yuzuki e Akagami saem correndo. Ela está atrasada. No caminho ela conta que nenhum dos pais dela tem frequentado o templo, e que sem um sacerdote-chefe, uma família não pode residir lá. Nesse momento, Kiki está as ajudando, mas ela não pode ficar lá para sempre. E o templo será fechado assim que elas se formarem no colégio. Porém, se o casamento arranjado der certo e um sacerdote-chefe vier, tudo será resolvido. Ela está determinada a salvar o templo. Eles perdem o ônibus, então a Kagami pega uma mobilete de um velhinho que estava passando. Ele memorizou todos os atalhos na época que era entregador. A gasolina acaba. Yuzuki vê um ônibus, mas na verdade era um caminhão de entregas. Eles ficam presos dentro dele. Como é possível confundir um ônibus com um caminhão e ainda acabar preso dentro dele? A Kagami se lembra da terceira filha, a Kurogi, dizendo que a sua irmã era uma tonta, tarada. Yuzuki pede desculpas por aquela confusão, mas o Akagami não desiste. Ele diz que ela pode se trocar ali, e no próximo semáforo eles dão um jeito de sair e pegar um ônibus emprestado, e que ele sabe dirigir. Ela pergunta como vão pegar um ônibus emprestado. Ele responde que é só subornar o motorista. Ela diz que ele já tem uma dívida enorme, mas a Kagami fala que tá tranquilo. Ele não tem mais nada a perder.